Em tempos de guerras, muitas são as perdas materiais. Casas são destruídas, comércios afetados, a estrutura das cidades fica comprometida, serviços de primeira necessidade, como fornecimento de água e energia, são interrompidos de forma abrupta. Pior do que esses prejuízos é a perda de vidas humanas, em que pessoas amadas são ceifadas do convívio dos seus entes queridos e de suas famílias e amigos. As guerras geram transtornos, prejuízos e tristeza. Há quem diga que as guerras são centelhas do inferno. Como paliativos para a tamanha destruição que as guerras causam, os governos proporcionam à população lugares um pouco mais seguros, alguns refúgios onde elas encontrarão o mínimo para as suas subsistências: água, comida, um lugar para dormir. É fato que em tempos de guerra todos nós queremos encontrar refúgio. Leia comigo o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se deles, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O texto inicia um momento no ministério de Jesus, popularmente conhecido como Sermão do Monte, em que Jesus senta-se e passa a ensinar seus discípulos como precisa ser a vida de um seguidor seu. Ele mostra que há implicações práticas para todo aquele homem e aquela mulher que vivem em obediência a ele. Os princípios de vida ensinados por Jesus aqui mostram que esses princípios devem orientar seus discípulos em suas vidas pessoais, em seus relacionamentos com as demais pessoas e principalmente no relacionamento com Deus. Jesus está de forma muito clara, mostrando que somente aquelas pessoas que se sujeitam a Deus o obedecerão e viverão tendo suas vidas embasadas na palavra dele. E tais pessoas, como igreja de Jesus aqui na terra, terão condições de serem um refúgio para o perdido e ponte para que o evangelho as alcance e as salve. Com relação a esta porção do evangelho em Mateus, muitas pessoas fazem confusão, em que particionam os princípios como se um não dependesse do outro. Assim como os itens de uma lista em que em determinado momento posso escolher viver ou agir de acordo com o que cada versículo fala. Essa não é a leitura correta dessa parte do Evangelho, dessa parte da mensagem de Jesus. Pois os princípios ensinados aqui nesse texto são um todo. Afinal, não há como um discípulo de Jesus ser humilde sem ser limpo de coração. Obviamente que os discípulos de Jesus ainda são falhos e não conseguirão em todo o tempo cumprir tais princípios. No entanto, Jesus ensinou que, porque ele cumpriu toda a lei, então é possível aos seus seguidores viverem dessa forma aqui na Terra, almejando a eternidade. A Igreja de Jesus ela foi vocacionada para cumprir a sua missão aqui na Terra, de pregar o Evangelho, a boa notícia de salvação, e para isso conta com os princípios da Palavra de Deus para guiar ou orientar suas práticas e condutas. Essas práticas e condutas não salvam ninguém, mas fazem parte da essência da vida daqueles que vão sendo salvos pela graça de Deus. Ou seja, viver os princípios ensinados por Jesus não é uma moeda de troca por salvação, mas a expressão da salvação que já existe na vida dos discípulos. Sendo assim,
A igreja foi chamada por Jesus como sal da terra e luz do mundo para ser um refúgio para as pessoas. Em um mundo em que vive em guerra com Deus, que tenta usar de todas as suas armas para aniquilar Deus da vida humana, todos aqueles que um dia viveram em guerra contra Deus, agora rendidos aos pés de Jesus, viverão como povo dele, a sua igreja sendo refúgio. A igreja como refúgio, ela deve ser um lugar de amor, não um amor barato, pois a graça de Deus não foi de graça para ele. Teve um custo, um alto preço, o sangue de Jesus na cruz. A igreja como refúgio é um lugar de amor igual ao de Deus, incondicional e, ao mesmo tempo, um amor que renuncia. O amor de Deus que a igreja deve expressar é um amor que mostra ao pecador a necessidade de arrependimento e mudança do coração, por meio do evangelho, e, ao mesmo tempo, é um amor que acolhe a pessoa. Vivemos em uma sociedade cada vez mais egoísta e presunçosa. Cada dia que se passa, as pessoas pensam que não precisam de ninguém e, por consequência, deixam de amar umas às outras. Cada um de nós precisa tomar cuidado com os nossos próprios corações para que não venhamos agir dessa maneira. Os discípulos de Jesus foram chamados para viver diferente, agir diferente. A igreja, como lugar de refúgio, ela precisa proporcionar amor às demais pessoas, até por aquelas que, em nosso próprio juízo e julgamento, meramente humanos, não merecem o nosso amor. Uma igreja que se reconhece como humilde de espírito, e isso significa que essa igreja reconhece a sua condição de pecadora diante de Deus. Terá condições de olhar para o outro como carente da graça de Deus, assim como a igreja é. Essa igreja também chorará por seus pecados, clamando a Deus que derrame sobre ela o seu perdão e misericórdia por graça, pois, sem Deus se compadecer dela, essa igreja não conseguirá viver a misericórdia com outros, mas agindo Deus de forma graciosa com a sua igreja. O mesmo Deus que revela em sua palavra que um dia enxugará dos olhos da igreja toda lágrima. A igreja conseguirá alcançar os demais pecadores com a mensagem do evangelho, por ser ela mesma alvo desta maravilhosa graça. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 26, ele disse: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O amor que a igreja conseguirá oferecer aos perdidos é o mesmo amor que um dia alcançou cada discípulo, conforme nós encontramos nessas palavras de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 17. Pois não há como dissociar o amor de Deus da vida de sua igreja. Portanto, a igreja de Jesus se submete a ele em mansidão, ou seja, em submissão à obra que ele mesmo atribuiu à igreja aqui nesse mundo. Pois o contrário de submissão, que é rebeldia e insubmissão, é condição essa que o ser humano vive constantemente em guerra contra Deus, o afundará cada vez mais em sua perdição. Mas a igreja, como refúgio, orienta o rebelde pelo caminho da sujeição a Deus e da vida eterna. Perceba que uma das áreas que mais é afetada quando uma guerra estoura é a do suprimento, em que os produtos alimentícios ficam escassos, já que os campos produtores de alimentos são bombardeados e as áreas de indústrias e fábricas de processamento de alimentos são umas das estruturas afetadas primeiro. Sem alimento não há forças. Logo, em uma guerra, se eu consigo enfraquecer o meu inimigo, então a tomada da cidade se torna mais fácil. Lembramos aqui de uma ilustração que Jesus usou para se referir a ele mesmo, que foi a figura do pão. Lá em João capítulo 6, por exemplo. Jesus, mestre que era, usava essas ilustrações com sabedoria para aplicar princípios eternos. E ele está afirmando, com a simbologia do pão, de que é necessário ao ser humano estar alimentado dele mesmo, para que ser saciado em seu interior e definitivamente. Portanto, a igreja precisa alimentar-se a si mesma de Jesus para, como lugar de refúgio, alimentar o faminto. Alimentada do pão do céu, que é Jesus, a igreja repartirá desse maravilhoso alimento com todo aquele que, sentindo fome de Deus, se achegue ao refúgio. Perceba, a igreja é um refúgio que está espalhada por toda a face da terra. Deus permite que a sua igreja herde a terra, cumprindo a missão divina de resgate e nutrição espiritual do perdido.
A igreja faminta e sedenta de que a justiça de Deus se estabeleça na terra irá, e no indo, suprirá, pois é alimentada e dessedentada pela providência de Deus, em que ele dá-se a si mesmo para a sua igreja. A certeza que a igreja tem é de que, no indo, pelos olhos da fé, verá a Deus. E no futuro, se distante ou próximo, não sabemos, verá a Deus. Essa certeza supra a igreja. Essa certeza alimenta cada um dos discípulos de Jesus. Nesse ínterim, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, em que, em sua segunda vinda, restaurará na plenitude toda a criação e também a sua igreja, a igreja segue sendo o lugar de refúgio que é, repartindo Jesus para com as pessoas. Lembramos de uma história do Antigo Testamento, em que, em resumo, após um feito sobrenatural e maravilhoso de Deus em libertar o seu povo das mãos dos seus opressores em uma guerra, 4 leprosos chegam ao acampamento inimigo. Quando chegam lá, o encontram vazio e com muitos despojos, inclusive muitos alimentos. Então resolvem voltar e avisar o povo de Deus de que lá havia comida. Eles não usufruíram dos despojos e alimentos sozinhos, mas voltaram e contaram a boa notícia, a qual trouxe vida novamente ao povo de Deus e os resgatou. Numa sociedade cada vez mais desnutrida pelo pecado e suas práticas, a igreja, como lugar de refúgio, precisa prover alimento espiritual verdadeiro, que de fato sustenta, que sacia, que traz ânimo e forças ao caído, alimentar as pessoas com Jesus. Jesus, em sua mensagem àquela multidão, ele fala também sobre misericórdia, santidade e paz. À luz da Bíblia, precisamos compreender de que Jesus não está falando que a igreja será o agente que estabelecerá essas coisas no mundo de forma definitiva. Afinal, a Bíblia afirma que o mundo, do jeito que está, ruma à consumação dos tempos sem um imediato conserto. Ou seja, as pessoas por si mesmas não consertarão o mundo, nem o tornarão um lugar de misericórdia, santidade e paz. Pelo contrário, a tendência humana rebelde contra Deus é a da destruição própria, pelo ódio, pela frieza, pelas práticas pecaminosas e também por guerras. Dentro dessa realidade, os discípulos de Jesus devem ser agentes de misericórdia, viverem em santidade, que é uma vida de comunhão com Deus em todas as esferas onde eles vivem e convivem com as demais pessoas, e ali são, então, agentes pacificadores. Dentro de um contexto de guerra, o que mais as pessoas buscam é paz. Mas a paz que gera outras pazes só é possível se vier da fonte da paz, que é Jesus. Lembramos de que o profeta Isaías, há muito tempo atrás, ele profetizou que um menino nasceria e esse menino teria o nome de Príncipe da Paz. Sem paz com Deus por meio de Jesus, não há chances de o ser humano ter paz verdadeira, a paz espiritual, a paz que abrange todas as esferas da existência humana. Aquela paz que excede todo o entendimento que a Bíblia fala e que somente Deus pode dar, mesmo em meio às guerras. A igreja, como lugar de refúgio, é instrumento de Deus para pacificar o ser humano com Deus, revelando Jesus Cristo como o Rei da Paz. O pacificador do texto de Mateus é aquela pessoa que foi pacificada com Deus e agora tem forças e condições vindas de Deus para agir nesse mundo a fim de pregar sobre esta paz verdadeira, a paz com Deus, a qual todo ser humano é carente. A igreja, como lugar de refúgio que é, sabe que possivelmente enfrentará perseguições, retaliações e até mesmo enfrentará a morte por seguir a Jesus. Essa realidade não está distante da igreja em nenhum momento. Basta observarmos a história humana em que reinos, governos, sistemas de pensamento e por aí vai, se levantaram e se levantam contra a igreja no decorrer das eras. Essas coisas não são surpresas para a igreja de Jesus, pois o Senhor Jesus, aqui em seu discurso, já revelou que a igreja está e sempre estará sujeita a enfrentar situações como esta. Mas observemos como Jesus chama a sua igreja. Mesmo diante dessa realidade, ele a chama de feliz. Feliz por ser perseguida por viver conforme ele ensina a igreja a viver. Em nenhum momento Jesus diz para a igreja acovardar-se diante das perseguições e injúrias que o mundo profere contra a igreja.
mas que a felicidade vinda do alto acompanhará a igreja, inclusive nestes momentos difíceis. Em uma guerra, mesmo sob pesado bombardeio, os refúgios estão lá, espalhados pelas cidades, lugares estes em que as pessoas poderão recobrar os ânimos e as forças para prosseguirem. Os refúgios são lugares bons em meio aos terríveis ataques. A igreja é este lugar, um lugar em que as pessoas recebem cuidados, em que suas feridas são tratadas, lugar em que as pessoas se encontrarão com o Deus da paz. Como igreja de Jesus, tenho sido um refúgio para as pessoas encontrarem alívio, alimento, cuidados. Como igreja de Jesus, tenho levado o perdido, o caído, o faminto, o que passa sede, a encontrar em Jesus sustento para a sua alma? Que o Senhor da igreja, aquele que é o verdadeiro refúgio e que chamou a sua igreja para ser um refúgio também, capacite a igreja para isso.